paz, bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por estar vivendo esse momento com vocês. Os 76 anos de existência dessa igreja como igreja organizada. Certamente ela esteve aqui antes dos 76 anos, como foi dito, como uma congregação, começando um trabalho, e depois a sua organização já se vão aí se aproximando um século de história. E eu posso, sendo aqui de Fortuna, eu posso testemunhar da importância que esta igreja tem para o Evangelho, para o reino do Senhor nessa região. E mesmo agora lá em São Luís, a gente sabe que esta igreja é uma igreja que é referencial. Ela é referencial de serviço a Deus, de fidelidade a Deus, de compromisso com Deus. Ela plantou outras igrejas. Certamente ela vai continuar fazendo isso até que Cristo volte. É o nosso trabalho de propagar a palavra, de anunciar o Evangelho. Ouvindo o irmão Arão dizer que foram para a inauguração, para a organização da igreja em Tuntum, andando, caminhando. Imagine só, hoje é quase impensável isso, né? A gente pensa, sair daqui para Tuntum andando, que coisa absurda. Nós começamos a colocar uma série de objeções, levantar uma série de questionamentos, de observações, talvez até com fundamentos, perigos, enfim, uma série de outras questões. Mas aqueles homens e mulheres de Deus do passado, eles não estavam presos por essas limitações. E eles são testemunhas da graça de Deus, eles são testemunhas de amor a Cristo Jesus. E eles estão numa galeria de heróis da fé. Hebreus coloca uma galeria de heróis bíblicos da fé, mas certamente essa igreja tem os seus heróis da fé, a ICEB tem os seus heróis da fé, e homens e mulheres de Deus que passaram por aqui, alguns que estão aqui, outros que ainda virão até que Cristo volte, também estarão nessa galeria. Então, louvado seja Deus por essa igreja. Eu só posso agradecer ao Senhor por viver esse tempo aqui com vocês, esse momento com vocês. Agradecer também pela recepção calorosa, amorosa, tão afetuosa que eu tenho recebido aqui. Na verdade, essa não é a primeira vez que eu estou com a igreja. Eu vim aqui muito rapidamente, algum tempo atrás. Eu estava em Fortuna e o pastor Jonilson, um dia, ele estava aqui na igreja, e um dia ele me mandou mensagem: pastor, o senhor está em Fortuna, venha pregar no domingo aqui na igreja. E eu lembro que eu vim no domingo à noite falar à igreja, já tem um tempo isso, eu não me recordo quantos anos, mas desde aquela oportunidade, sempre com muito carinho por parte dos irmãos em relação a mim. Então, muito obrigado por tudo, e mais uma vez, que Deus seja glorificado pelos 76 anos de organização da primeira igreja cristã evangélica em Presidente Dutra. É uma bênção estar aqui com vocês e poder viver tudo isso que a gente tem vivido. Ontem nós começamos a tratar sobre o tema, a partir de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 até o 11. Falamos sobre a espera pela vinda do Rei. Nessa manhã, o nosso trabalho é refletir sobre a vinda do Rei, sobre a vinda do Senhor, sobre a vinda do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você a fazê-lo em um texto que é Apocalipse capítulo 19, versículos do 1 até o 21, até o último versículo do texto. E você pode ficar sentado enquanto eu faço a leitura, certo? Depois nós vamos meditar nessa porção da bendita palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 19, versículos do 1 até o 21. Texto longo, você acompanha a leitura e depois nós vamos meditar nessa porção da bendita palavra do nosso bom Deus. Pastor, eu tenho até 2 horas da tarde, pode ser? Calma, não entre em pânico. Eu vou tentar ser sucinto, abordar o texto da forma que ele deve ser abordado, mas eu garanto que a gente não vai ficar aqui até a hora do almoço, pelo menos eu espero que não. Pronto, então acho que antes disso eu consigo terminar. Apocalipse 19, a palavra de Deus diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela
vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Bendizemos o teu precioso nome por esta verdade que está posta diante de nós. E mais uma vez, Senhor, reconhecemos a nossa incapacidade para entendê-la corretamente e para aplicá-la por nós mesmos às nossas vidas. Nós precisamos do teu Espírito Santo agindo em nós nessa manhã. Nós precisamos, Senhor, que o mestre e ensinador do teu povo esteja ministrando as nossas vidas. Por isso nós, na nossa insuficiência, incapacidade, na nossa limitação, ó Deus, na finitude de nossas mentes, na pequenez da nossa compreensão, nós nessa manhã, mais uma vez tomamos com nossa oração do salmista quando dizia, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Assim nós oramos e te pedimos estas coisas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, não é incomum que quando cristãos olhem o livro de Apocalipse, eles sintam medo. Recordo, pastor Juan, que quando criança, na casa do meu avô materno, tinha uma Bíblia. Meu avô era um homem crente, ia pouco à igreja durante um momento da vida dele, depois passou, quando já mais próximo do fim da vida, passou a estar mais presente. Eu lembro que tinha essa Bíblia, e o livro de Apocalipse, ainda menino, me fascinava.
Mas quando lia esse livro, eu tinha muito medo. As figuras, as coisas que são apresentadas, elas nos passam, de certa forma, se nós não as compreendemos corretamente, um terror. Então não é incomum que cristãos sintam medo do livro de Apocalipse. Há pouco tempo atrás eu encontrei um irmão que manifestou isso de forma muito clara: pastor, eu tenho medo do livro de Apocalipse. E quando eu perguntei o porquê, ele disse exatamente isso: aquelas coisas que estão relatadas ali são terríveis demais. Mas quando nós, como crentes em Cristo Jesus, olhamos para essa bênção que é esse livro, nós não precisamos sentir medo, temor, terror. Pelo contrário, os nossos corações devem ser confortados, consolados e animados com as coisas que estão postas aqui. O pastor já deve ter dito para vocês em algum outro momento que este livro é um livro simbólico, que as coisas que nós temos aqui, elas não devem ser pronta e imediatamente compreendidas de modo literal. Então, quando se fala, por exemplo, de um dragão terrível, ou quando se fala, por exemplo, de certos monstros assustadores que aqui estão, nós não devemos temer essas figuras da forma com que elas são apresentadas, ainda que as coisas que elas representem sejam terríveis. Nós temos também sido muito influenciados nisso por meio de filmes, de livros, de histórias e de muitas pregações que nos foram contadas, que interpretavam esse livro de maneira literal, sem de fato considerar o seu próprio gênero, a forma com que ele foi escrito e o propósito para o que ele foi escrito. João escreveu essas palavras dadas por Deus para encorajar a outros servos de Deus, a outros filhos de Deus que estavam passando por tormentos, por aflições e por sofrimentos. E ele escreve então esse livro com uma linguagem codificada, a chamada literatura apocalíptica, desenvolvida ali no período interbíblico entre os judeus. Ela visava comunicar a mensagem de uma forma que as pessoas que recebiam essa mensagem entenderiam aquilo que estava sendo dito, mas outros de fora do contexto daquelas pessoas não conseguiriam compreendê-la. Então João escreve de maneira simbólica, um livro extremamente importante para consolar os filhos de Deus que estavam passando por dificuldades, estavam passando por muitas aflições. Há formas de interpretar esse livro, por exemplo, há um ponto de vista chamado de futurista, e esse é o ponto de vista mais comum, que diz que tudo que está no livro de Apocalipse, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, pertence ao passado. Mas tudo que está no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, pertence a um futuro remoto distante, quando Cristo estiver para voltar, naqueles momentos que antecedem a vinda imediata do Senhor e aquilo que sucede a isso. Essa é a visão mais comum, essa é a visão que foi difundida, enfim, no nosso país e até no nosso contexto de uma forma mais clara. Mas existem também aqueles que interpretam o Apocalipse como sendo simplesmente todo do passado. E dessa forma o livro tem princípios que nos ensinam a lidar com dificuldades hoje, mas não é uma mensagem para hoje e para o futuro. Não existe nada que aponte para o futuro aqui no livro, são os chamados preteristas. E existem aqueles que fazem uma interpretação de Apocalipse que diz: olha, tudo que está aqui é para o passado, para o presente, mas aponta também para o futuro. E essa visão chamada de idealista, ou eu não gosto dessa expressão porque ela pode soar meio desagradável no ouvido da gente, espiritualista, eu prefiro a visão espiritual, ela aponta de fato para aquilo que a mensagem de Apocalipse nos dá. É um livro que nos fala hoje, falou para filhos de Deus no passado, e falará para filhos de Deus por toda a história até que Cristo volte. Certamente aqui há coisas que já se cumpriram, há coisas que estão se cumprindo e há coisas que se cumprirão ainda. Mas nós não temos que ficar por aí também, abrindo o livro de Apocalipse e em cada incidente da história procurando, olha, peraí, onde é que esse incidente, as duas torres, o ataque às duas torres, onde é que está aqui no livro de Apocalipse? O Covid-19, onde é que está aqui no livro de Apocalipse? O maremoto lá que aconteceu, o terremoto e maremoto que aconteceu na Ásia, onde é que está aqui no livro? Nós não temos que ficar agindo dessa forma, olhando para acontecimentos isolados dentro da história e procurando uma relação direta desses acontecimentos com o Apocalipse. Porque o livro de fato trata sobre catástrofes, calamidades e problemas, mas nós não temos o endereço, nem a data, nem o nome aqui para assegurar e para afirmar que tal evento de fato está ali relacionado com aquele ponto específico.
como nós podemos entender esse livro? E esse primeiro momento aqui é um momento em que eu preciso fazer essa introdução. Veja, como é que nós podemos entender esse livro? Primeiro, o tema do livro, o assunto do livro. O assunto do livro é exatamente a vitória de Jesus Cristo e do seu povo sobre todos os seus inimigos. Esse é o assunto do livro. Se nós pudéssemos, ou se nós fôssemos dar um título, um tema para o livro de Apocalipse, poderia muito bem ser esse: a vitória do Cordeiro e da sua igreja, do seu povo, sobre todos os seus inimigos. Então, Apocalipse não é um livro de terror para os crentes, é um livro de ânimo, de encorajamento, de bênção para as nossas vidas. Porque quando nós vivemos um tempo tão terrível como esse que nós estamos vivendo, em que por todo lado o mal assola, nós devemos nos voltar para esse livro, porque esse livro nos conta exatamente este enredo, este narrativo de inimigos de Deus ao longo da história se levantando contra Jesus e contra a igreja de Jesus Cristo, mas que no fim todos esses inimigos são derrotados. Nós somos vitoriosos. E Apocalipse nos diz isso. Veja, para que nós possamos entender bem esse livro, nós precisamos compreender que ele está dividido em seções. Há duas seções maiores, do capítulo 1 até o capítulo 11, onde Deus, por meio do apóstolo João, narra o grande conflito entre os servos de Deus, entre Cristo Jesus e o seu povo, e os seguidores de Satanás e os seus seguidores aqui na terra. Então, no capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos esse conflito entre Cristo e o seu povo, Satanás e o seu povo, acontecendo aqui na terra. Há menções de fato ao céu, há menções de fato àquilo que está acontecendo na glória, mas o foco principal é o conflito aqui na terra. Do capítulo 12 até o 22, nós temos o mesmo conflito agora sendo narrado de uma perspectiva mais profunda no sentido mais espiritual. Então, do capítulo 12 até o 22, o conflito é narrado não de uma perspectiva terrena, mas de uma perspectiva mais, vamos chamar assim, celestial. De uma perspectiva mais espiritual e não tanto material, acontecendo aqui, nesse nível da realidade na qual nós vivemos. Então, são as duas seções maiores. Essas seções maiores, elas são divididas em 7 seções menores. E veja, cada uma dessas seções narra toda a história humana. Cada uma dessas seções narra toda a história dessa batalha entre Cristo e o seu povo e Satanás e o seu povo. Cada uma dessas sessões, se você prestar bem atenção, você vai anotar isso e depois vai verificar. O pastor já falou para vocês sobre isso, imagino. Cada uma dessas sessões termina com um brado de vitória de Cristo Jesus e da sua igreja. Cada uma dessas sessões termina com o juízo final acontecendo, Cristo sendo glorificado, o seu povo sendo exaltado e os ímpios sendo punidos, Satanás e os seus seguidores sendo punidos. E é interessante isso, porque quando nós lemos o livro de maneira contínua, sem levar em conta isso, nós podemos perder esse foco, que continuamente João vai repetindo a história, o Senhor vai repetindo, acrescentando aqui e ali alguns elementos, chamando a atenção para algumas coisas que elas são importantes naquele contexto, mostrando na conclusão de uma sessão, de repente, a bem-aventurança dos justos, em outra o foco é na condenação dos ímpios, mas ali estão essas coisas. Veja, a primeira sessão são os capítulos de 1 a 3, e ela narra Cristo no meio dos candeeiros. E ela começa com uma descrição da glória de Jesus Cristo e termina com uma descrição de juízo. A segunda sessão está nos capítulos de 4 até o 7. E aí é a sessão do livro com os 7 selos. E quando vai narrando a abertura daqueles selos, no 7º selo, nós temos ali uma proclamação de como a história termina. E ela termina com louvor, com exaltação, com glorificação, com a igreja do Senhor Jesus Cristo entrando na glória celestial e louvando a Deus de uma maneira maravilhosa. Nos
capítulos de 8 até o 11, nós temos as 7 trombetas, as assustadoras, pavorosas, terríveis 7 trombetas. E elas também terminam com uma consumação em que Deus é glorificado. Nos capítulos de 12 até o 14, nós temos a história da mulher, do dragão e a perseguição que a igreja sofre. A perseguição que o povo de Deus sofre. É nessa sessão que a besta, o anticristo e o falso profeta são mencionados. E ela termina exatamente com o juízo, a vinda do Senhor e o juízo sendo estabelecido. Nos capítulos de 15 e 16, nós temos a menção às 7 taças da ira de Deus. E ela também termina com a vinda do Senhor e uma manifestação da sua glória. Nessa sessão que nós vamos abordar o capítulo 19, nos capítulos 17 a 19, nós temos a queda da Babilônia. Nós temos a queda daquele poder ímpio, diabólico, satânico, que ao longo da história tem se mantido em rebelião contínua contra o Senhor. E ele termina então com esse capítulo 19, com a vinda do Senhor para a alegria do seu povo e para juízo sobre os ímpios. E a última sessão, o julgamento final e a renovação de todas as coisas, nos capítulos de 20 a 22, também é um ciclo que fecha a história aqui. Então, é assim que nós olhamos para o livro. E para que nós possamos entrar aqui na consideração desse capítulo 19, nós precisamos entender o que é essa figura chamada Babilônia. O que é a Babilônia? Quando nós lemos o capítulo 17, nós vamos entender que a Babilônia é a religião falsa. É todo o sistema religioso que ao longo dos anos se opõe a Cristo, se coloca contra o Senhor, se coloca contra a verdadeira religião, contra a verdadeira adoração a Deus. Então, ao longo da história, desde que aquele primeiro homem ímpio, Caim, tentou inventar o seu modo de adoração a Deus, a Babilônia, enquanto religião falsa, estava ali. Enquanto religião que se afasta de Deus, estava posta ali. E ela permanecerá até a vinda de Jesus Cristo, até a segunda vinda. No capítulo 18, a Babilônia, ela já não é apenas um poder religioso, a falsa religião, ela é um poder político perverso. É um símbolo de tudo o que se opõe a Deus, uma representação da contínua rebelião humana contra Deus. E quando nós quando nós olhamos para a história, para o passado, se nós pensarmos em Babilônia como um sistema organizado de uma cidade, nós vamos voltar lá logo depois para a queda, quando um homem chamado Lameque, ele edifica uma cidade e dá àquela cidade o nome de seu filho, de Enoque, que não é o Enoque piedoso que depois é arrebatado, é trasladado para estar com o Senhor. Então, esse sistema político, esse sistema organizado, é um sistema do mundo que se opõe a Deus em todas as áreas da vida. Esse sistema, no capítulo 18, é a Babilônia. Então, o que é Babilônia? No capítulo 17, religião falsa. No capítulo 18, um poder político oponente a Deus, oposto a Deus, que nós vemos em nosso tempo. Porque essa ideia da Babilônia, ela não ficou no passado. Quando, por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Deus enfrentava a religião falsa, a religião ímpia, o paganismo ali, e enfrentava os poderes políticos, as nações ímpias, inimigas de Deus, estavam enfrentando esse poder chamado Babilônia. Não apenas aquela Babilônia literal de Nabucodonosor, mas desde o princípio. Nos dias em que João escrevia a sua visão, essas duas facetas, o poder religioso e o poder político, estavam incorporadas em Roma, o Império Romano, que não era apenas um império político, mas era um império religioso. O imperador romano era cultuado como Deus. Por isso, quando você encontra em Atos dos Apóstolos uma afirmação dos discípulos, olha, Jesus Cristo é o Senhor, eles não estavam dizendo isso aleatoriamente. A primeira confissão de fé da igreja formulada ali, era formulada contrariamente à pretensão de César, o imperador romano, que se julgava o Senhor, e os cristãos diziam, não, Jesus é o Senhor. E ali então está um poder religioso,
Não bastasse o panteão de falsos deuses que os romanos tomaram dos gregos, mudaram os nomes, mas cultuavam as mesmas divindades gregas, eles cultuavam o imperador. E esse era um poder político terrível, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. Nós conhecemos a história, nós estudamos isso na escola, e nós sabemos o que os romanos faziam com os cristãos. Imperadores romanos muitas vezes pegavam cristãos, amarravam estacas, colocavam nas estradas de Roma, jogavam óleo naqueles cristãos e acendiam fogo para que de noite, enquanto aqueles cristãos queimavam, ardiam em chamas, as estradas romanas ficassem iluminadas. Então, isso é Babilônia. Isso é esse poder maligno, tanto religioso quanto político, que se opõe a Deus. Nos dias de João, Roma. Nos dias dos reformadores, Roma enquanto muito mais um poder religioso do que político, mas também ali. E em nossos dias? Pode ser Roma, mas pode ser... eu não gosto muito dessa expressão porque foi criada muitas lendas em relação a ela, mas é uma verdade, a tal da nova ordem mundial. Se nós tomarmos a expressão e entendermos corretamente, é a construção de um poder de natureza religiosa, mas de natureza política. Essa ideia de um governo mundial único que vai estabelecer um controle sobre as pessoas de tal modo que elas viverão melhor e que vai conduzir as pessoas a uma uniformidade religiosa para que elas já não entrem em tantos conflitos. Isso está agindo em nosso meio, está sendo trabalhado isso hoje. Assim, eu me preocupo muito com a construção desses chamados grandes blocos econômicos que terminam se transformando em blocos políticos e depois se transformam em verdadeiros blocos religiosos. E as pessoas são obrigadas a segui-los. Preocupado com isso. Então, irmãos, entendendo essas questões aqui, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a grandiosa festa do Rei, o retorno de Jesus, narrado como está em Apocalipse capítulo 19, como sendo uma grande festa. É interessante, pastor Frank, por que o Senhor escolheu esse trecho? Por que o Senhor não pegou uma das outras sessões? Porque exatamente esse aspecto da vinda de Jesus Cristo como uma grande festa, como uma grande celebração, ela chama muita atenção. E é assim que nós cristãos devemos olhar a vinda de Jesus, como sendo uma festa, como sendo de fato uma celebração, como sendo de fato alegria para o seu povo, como sendo de fato aquilo que é regozijo, que é satisfação, que é plenitude de deleite para aqueles que são filhos de Deus. Então vamos pensar nessa manhã sobre a grandiosa festa do Rei, a vinda, a volta do Senhor Jesus como sendo uma grande festa, uma grande celebração. É interessante que o texto que nós temos diante de nós, ele divide essa festa em duas partes, ou ele apresenta dois aspectos dessa celebração. Em primeiro lugar, nos versículos de 1 até o 10, a celebração da graça de Deus. Em segundo lugar, os versos de 11 a 21, ele fala sobre a celebração da justiça de Deus. Então, a grandiosa festa do Rei é o nosso tema. Primeiro, versos 1 a 10, a celebração da graça de Deus. Segundo, versos de 11 até o 21, a celebração da justiça de Deus. Assim, na primeira porção, João descreve a segunda vinda de Cristo como uma majestosa festa. De forma maravilhosamente bela, ele nos apresenta uma cena de louvor, adoração, exultação a Deus, por ter libertado o seu povo da perseguição e de uma vez por todas ter unido Cristo e a igreja nas bodas do Cordeiro, a celebração de casamento entre Cristo e o seu povo, a união eterna entre aqueles por quem Cristo morreu e aqueles que foram objetos do seu amor sacrificial na cruz do Calvário. Irmãos, olhamos para essa primeira parte do capítulo 19 e devemos voltar o nosso olhar para o passado, para tudo o que já aconteceu.
Se você já leu o livro de Apocalipse, você vai perceber que ele narra que ao longo da história, a igreja de Jesus Cristo tem sofrido nesse mundo terrivelmente. O sofrimento da igreja de Jesus Cristo nesse mundo, ele começa desde a queda no Éden, quando aqueles que caíram, mas receberam a promessa de redenção, Adão e Eva, sim, o Senhor não os abandonou, o Senhor foi até eles mesmo na queda, e prometeu para eles a redenção. Gênesis capítulo 3,15 é evidência disso. Desde aquele momento ali, a história da igreja do Senhor Jesus nesse mundo é uma história de sofrimento. Desde o primeiro servo de Deus assassinado por um filho de Satanás, ali, e não falo filho de Satanás naquele sentido tosco, lendário, que se diz que Caim não era filho de Adão, era filho do diabo, não estou falando disso, mas filho de Satanás no sentido espiritual mesmo. Desde que Abel foi assassinado por Caim, e passando por toda a história, filhos de Deus têm sofrido nesse mundo. Filhos de Deus têm sido massacrados. Eu mencionei há pouco o fato de que um dos lazeres e entretenimentos de Roma era colocar óleo em cristãos, amarrá-los em estaca, fincar essas estacas nas estradas de Roma e colocar fogo para que eles queimassem, para que eles ardessem em chamas e iluminassem as estradas. E é irônico e provocativo que Paulo tenha em Filipenses 2, capítulo 15, dito assim: vocês, como filhos de Deus, devem resplandecer como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. É provável que Paulo estivesse dizendo aquelas palavras para dizer o seguinte: quando Roma colocar fogo em vocês para que vocês iluminem as suas estradas, na verdade se lembrem que vocês estão iluminando o mundo com a luz que é muito maior do que Roma pode pensar. Então os cristãos eram perseguidos, massacrados, torturados e ainda são. Precisamos lembrar de todo o sofrimento, toda a dor que o povo de Deus passou nos momentos anteriores, só que aqui, nesse momento, no final da história, na consumação de todas as coisas, a graça de Deus é triunfante, a graça venceu. E há dois aspectos desse triunfo relatado por João nesses versículos, irmãos. O primeiro deles é uma celebração, um louvor pela vitória contra a Babilônia. Nos versos de 1 a 6, a palavra diz: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja, segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A vitória contra a Babilônia. Como já bem dissemos, o que é a Babilônia? A grande meretriz. O sistema político, econômico, religioso, que dominou o mundo e ostentou a sua riqueza, a sua opulência, o seu poder e a sua luxúria. O que é Babilônia? É esse mundo que nós olhamos em torno de nós, onde as pessoas valem pelo que têm e não por aquilo que elas são, onde as pessoas se julgam fortes e poderosas porque elas têm a capacidade, o poder de controlar outras pessoas, onde elas se julgam grandes e poderosas porque pensam ser intocáveis e podem fazer tudo o que querem. O que é Babilônia? São todos esses falsos pregadores, todos esses falsos profetas mentirosos que enganam pessoas que amam ser enganadas por eles. O que é Babilônia? De maneira muito prática, é o político que se acha intocável e pode fazer o que bem quer porque ninguém mexe com ele. É o juiz que acha que pode dar sentenças de tudo quanto é forma porque acha que ninguém pode tocá-lo.
É o homem de negócios que acha que pode mandar e desmandar em tudo, de maneira tirânica e opressora, porque enfim, ninguém lhe toca. São líderes religiosos que usam de artimanhas, de artifícios para ludibriar pessoas e para arrancar até a pele dessas pessoas, porque acha que ninguém lhes tocará. Isso é Babilônia. Isso é Babilônia. É esse poder, é esse sistema, é toda essa estrutura maligna que permeia a sociedade. Assim, Babilônia está aqui em Presidente Dutra, está em Fortuna, em São Luís do Maranhão, em Brasília, em Roma, em Nova York, em todos os lugares, porque ela é um sistema muito mais do que um lugar. Na segunda vinda de Cristo, esse poder cairá, será completamente destruído, completamente arruinado. Babilônia cairá, Babilônia ruirá. Alguns anos atrás, vocês vão lembrar, pegaram uma série de imagens imundas, imorais, depravadas, colocaram no lugar e disseram que aquilo era uma exposição de artes, e pessoas levaram crianças para ver aquilo, e naquele negócio ali tinha um homem nu, e ele ficava deitado lá, e pasmem, os pais dessas crianças levavam essas crianças para tocar naquele ser, naquele homem nu ali, e pessoas comentando aquelas coisas. Quando eu orei para aquilo, no meu coração só me veio uma coisa, pastor Juan, uma coisa, meus irmãos: isso aí é Babilônia, e Babilônia cairá, ruirá. O que ela fez? Exatamente isso. Ela corrompeu a terra, versículo 2. Porquanto verdadeiros são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição. A ideia de corromper a terra aqui é de profanar, no sentido de trazer a depravação, a sujeira, a imoralidade, trazer a corrupção. Se você ler o capítulo 17, os primeiros 5 versículos, é exatamente isso que Babilônia faz: seduz, engana, encanta, leva as pessoas a um padrão de vida completamente depravado. Olha o mundo, olha o mundo à sua volta, veja as coisas que estão acontecendo. No passado, as pessoas tinham vergonha, não precisava ser crente não, as pessoas tinham vergonha de falar determinadas coisas, as pessoas tinham vergonha de usar determinadas coisas. Agora não. Estava lá em casa outro dia, e eu tenho uma vizinhança que é uma bênção. No que diz respeito à música, então, eles são maravilhosos. Não todos, tem uns 2 vizinhos lá, inclusive uma irmã com uma família que é da igreja, uma outra senhora e a família que não são da igreja, mas são muito contidos. Mas eu tenho uma parte da minha vizinhança lá que é uma bênção, que me faz orar muito. E as músicas que eles escutam, eu fico pensando assim: meu Jesus misericordioso, como é que um pai de família, como é que uma mãe de família não tem vergonha de colocar na sua casa para tocar um negócio desse? Eu não ouso mencionar para vocês as coisas que são ditas naquelas, entre aspas, músicas, mas as pessoas estão lá, escutam, as crianças estão lá, as pessoas passam na porta daquelas pessoas e elas não estão mais nem aí para nada. Perdeu-se completamente qualquer senso de dignidade, o pudor foi embora, qualquer senso de moralidade foi tirado. O que Babilônia fez foi corromper a terra, foi torná-la imunda, abjeta, desprezível. Estávamos indo para casa ontem, o irmão Neto estava dizendo sobre como o presidente Dutra hoje está completamente maculada por essas chagas. Isso é Babilônia, é o que ela faz. Ela corrompe a terra, e o texto diz: ela persegue e mata os servos de Deus. Ela perseguiu e matou os servos de Deus, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
Veja, no capítulo 17, verso 6, está escrito assim: então vi a mulher Babilônia embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Sim, foi Babilônia que bebeu, que se banhou no sangue de todos os servos de Deus ao longo da história. Todos aqueles que foram mortos na perseguição, todos aqueles que foram mortos porque eram filhos de Deus, todos esses foram mortos por Babilônia. Por isso a sua condenação é eterna. No versículo 3 do capítulo 19 é dito: segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Eles não escaparão. Ela não escapará. E todos aqueles que são dominados por ela serão eternamente punidos. Eu sei, povo de Deus, que às vezes nós nos perguntamos: o que será de nós no meio de tanto mal? O que será de nós no meio de tantas coisas terríveis? O que será de nós diante de tantos homens que se acham todos poderosos? Não tenham medo. Não tenham medo. O juízo vem sobre todos eles. A postura da igreja não deve ser de medo, de pânico, de pavor, mas como diz os versos 4 e 5, deve ser de celebração, de júbilo, de alegria, de contentamento. Veja, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Assim, amados irmãos, preste bem atenção, todos aqueles no céu e na terra devem celebrar, cantar, exaltar, jubilar, devem exultar na presença de Deus. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Porque essa Babilônia terrível, porque esse poder político, religioso, econômico, social tão terrível, ele ruirá. Cante, cante alegremente ao Senhor. Dê louvores a Deus. Quando todos estiverem desesperados à sua volta, seja você a voz que ressoa com um cântico de alegria em meio à tribulação. Seja você aquele que traz uma nota de felicidade e júbilo, quando tudo mais parece perdido. Porque você, cristão, é mais que vencedor em Cristo Jesus. A igreja, diante de tudo isso, adora a Deus, reconhecendo que toda vitória procede do Senhor. A vitória é do Senhor. A segunda parte desta celebração está nos versos de 6 até o 10. Veja, 6. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui João descreve o casamento como acontecia naquela época. O casamento daqueles dias não era como os casamentos que acontecem hoje, você sabe disso. Havia 4 estágios no casamento entre os judeus naquele período da história. Havia o noivado, um rapaz e uma moça diante das suas famílias, diante da sua comunidade, se comprometiam de casar-se. A partir dali havia um intervalo. Nesse intervalo de tempo, eles tinham um compromisso um com o outro. Esse compromisso era muito sério, era
muito firme, eles não poderiam trair os votos feitos naquele compromisso inicial de noivado, deveriam aguardar um pelo outro, a noiva, melhor dizendo, deveria aguardar pelo noivo, esperar por ele. E aí havia o passo seguinte, a procissão. Quando o noivo, cercado por seus amigos, cercado por seus familiares, marchava até a casa da noiva para recebê-la, e ali havia então a festa de casamento, a grande celebração. Se você olhar para a nossa história como igreja, é exatamente isso que nós temos. Um dia, o nosso Senhor veio a esse mundo e firmou um compromisso de noivado conosco. Ele firmou um compromisso conosco, ele disse: eu serei o seu noivo e vocês serão a minha noiva. E ele então partiu. Ele continua espiritualmente na sua onipresença, ele continua conosco, mas ele não está fisicamente aqui. Um dia ele vai estar, e nós vamos falar sobre isso à noite. Mas fisicamente ele não está aqui. Nós estamos então no intervalo, tempo de espera, e nós somos a noiva que estamos esperando por ele, e ele é o noivo, nós estamos aguardando a sua vinda. Nós temos então o terceiro passo, que é a procissão, que é exatamente a parousia do Senhor, a vinda do Senhor. E nós teremos então a festa, o banquete, as bodas do Cordeiro. E é o que nós temos nesses versículos de 6 até o 10. A celebração do casamento, a festa de casamento. Aqui, meus irmãos, Deus é exaltado na união de Cristo com a sua igreja. Nos versículos 6 e 7 do texto, Deus é louvado, exaltado, engrandecido, porque finalmente a igreja e Cristo serão unidos e estarão um com o outro por toda a eternidade. Sim, nós já estamos com Ele. O Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco, Ele está aqui, Ele está em nossas vidas, Ele está em todos os lugares, mas a partir daquele dia, nós estaremos com Ele, Ele diante de nós, nós o veremos, nós poderíamos tocá-lo. A graça de Deus finalmente triunfou. Todos os que antes da fundação do mundo foram amados por Ele, agora estão salvos. Sim, eles já eram salvos, mas agora estão salvos no sentido da completude da salvação. Todos aqueles por quem Cristo morreu, agora e para todo sempre, o adoram e o contemplam e o veem como Ele é. O reino chegou de forma plena, o reino está consumado. Cristo e sua igreja estão então juntos para todo sempre, para toda a eternidade. O intervalo acabou, a distância não existe mais, nós estamos diante dele, nós o vemos, nós o contemplamos, nós sentimos o aroma dele, o cheiro doce, agradável dele diante de nós. E Ele nos toca com suas mãos maravilhosas. O sangue do Cordeiro completamente eficaz assegurou. A graça triunfou, venceu todo o mal, e agora Deus reina entre o seu povo. E a noiva então está completamente limpa, purificada. Vocês se lembram quando Paulo diz que, Efésios capítulo 5, ele fala sobre a relação entre o esposo e a esposa: maridos, amem suas mulheres, mulheres sejam submissas aos seus maridos, e depois ele vai dizer que assim como o marido, assim como Cristo deu a vida pela igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito, os maridos devem também amar as esposas e se entregar por elas para apresentá-las assim. Aqui Cristo completou o trabalho. Aqui você não vai ter mais pecado de jeito nenhum. Aquelas lutas, aquelas aflições, aquelas angústias que você enfrenta, porque você não quer pecar contra Deus, mas você ainda peca.
Aquelas fraquezas que nos perseguem, e sendo sincero, todos nós as temos. Há áreas em nossas vidas, na minha vida uma área, na vida do pastor Juan, na vida do pastor Ronaldo outra, do pastor Marcos outra, do irmão Arão outra. Há áreas em nossas vidas em que nós somos mais suscetíveis à tentação. Não significa que nós caímos nessas áreas o tempo todo, mas somos mais tentados. Não vai mais acontecer isso. A justiça foi completamente estabelecida. Os versículos 7 e 8 falam disso: alegremos-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já a si mesma se ataviou. Com quê? Com aquilo que lhe foi dado, pois lhe foi dado, concedido, vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque este linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós recebemos justiça da parte de Deus em Cristo Jesus, e essa justiça ali será completa. Essa noiva é belíssima. Em Cantares, no capítulo 6, é dito a respeito da noiva, da amada, daquele amado: tu és tão bela quanto um exército com bandeiras. Essa figura para a gente é estranha, porque ela não é do nosso tempo. Nossos exércitos usam roupas camufladas, blindados, carros de combate, mas naquele momento da história não. Exércitos poderosos eram vestidos de maneira bela e usavam estandartes, bandeiras, que quando eles eram perfilados, agrupados, aquelas bandeiras tremulavam com o vento, e quem olhava aquilo de longe via como um espetáculo belíssimo. Pronto, eu não sei quantos aqui pelo menos já viram. Vocês já assistiram o filme O Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos? Não, né? Se você tiver a curiosidade de colocar no YouTube para pegar uma cena de uma das batalhas finais, ou da batalha final ali, você vai ver vários exércitos perfilados. Um é terrível, que são das forças do mal. Esse é assustador, pavoroso. Mas os outros exércitos são perfilados, eles são de uma beleza impressionante. Especialmente um exército específico que é dos elfos, que representam ali, na mitologia de Tolkien, representam os anjos de Deus. E eles são belíssimos, eles são majestosos. As suas roupas, as suas armaduras douradas, com as suas capas muito bonitas, com os seus estandartes, é algo impressionante. É o que Cantares está falando sobre a noiva, e é o que é dito aqui sobre a igreja. Em Apocalipse, a partir do capítulo 21, versículo 9, tem uma descrição dessa igreja na glória como uma cidade. Leia lá depois. Isso é a igreja. E ela é bela, nos versículos 9 e 10, porque não há mais erros na adoração. O anjo manda que João escreva, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. João se prostra e tenta adorar aquele anjo. E ele diz: não faça isso. Somente Deus deve ser adorado. E culmina dizendo: pois o testemunho de Jesus é o espírito de toda a profecia. Meus irmãos, o que está sendo dito aqui é que ali não há mais erros na adoração, ali tudo acontece de forma perfeita. E aqui está uma das coisas mais belas para o povo de Deus, é que toda adoração ali será perfeita. Aqui, pastores zelosos, fiéis, como esses que pastoreiam, que cuidam dessa igreja, eu escuto, eu tenho ouvido, zelam para que a igreja adore corretamente a Deus. Outros pastores fazem isso em muitas igrejas, mas porque nós ainda somos pecadores, estamos sendo aperfeiçoados, ainda falhamos, ainda há coisas erradas. Nas nossas melhores músicas, nas nossas melhores pregações, nas nossas melhores orações, nas nossas melhores leituras da palavra, ainda há erros, ainda há coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Ali não, ali tudo acontece de modo perfeito em Cristo Jesus. E aqui está então o primeiro aspecto: esta grandiosa festa do Rei na sua segunda vinda é uma festa de celebração da graça de Deus. Mas para terminar,
e eu vou precisar andar um pouco mais rápido aqui, era também a celebração da justiça de Deus, versículos de 11 até o 21. Veja, se na primeira parte, João recebe esta revelação de uma celebração de festa, de alegria, de banquete, de regozijo, a segunda vinda de Jesus não é para todos assim. Há aqueles para quem ela é terrível, para quem ela é poderosamente angustiosa, para quem ela é tremendamente assustadora. Meus irmãos, Deus é santo, o mal ofende, o pecado lhe é repugnante, a sua justiça exige satisfação, a sua perfeição não lhe permite ignorar as ofensas contra ele. A sua ira se manifesta contra todo o pecado desde agora. Em Romanos 1,18, Paulo diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se manifesta agora, mas se manifestará de uma forma muito mais impactante na segunda vinda de Jesus. A grande festa do Rei não é somente a festa da graça, é também a festa da justiça de Deus. Há uma ceia terrível a ser posta naquele dia. A graça será exaltada, o amor e a misericórdia serão celebrados, mas a ira, a justiça serão também celebradas. Como isso irá ocorrer? Em primeiro lugar, por meio de uma manifestação da perfeição de Jesus Cristo, versículos de 11 até o 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a primeira coisa aqui é a demonstração da perfeição de Jesus Cristo. Isso é o fundamento para o exercício da justiça. Deus, através de João, revela primeiro quem é aquele que vem. Quem é Jesus? Porque ele é perfeito, ele pode julgar todos os demais. Não há ninguém que possa comparecer diante dele para dizer assim: aqui está uma imperfeição tua, tu não tens o direito de me julgar. Aqui está uma falha tua, tu não tens o direito de me condenar. Aqui está uma falha tua, você não tem autoridade. Ele é perfeito. Quem é Jesus no texto? Ele é fiel e verdadeiro. Ou seja, nele não há nenhuma falha, ele corresponde a tudo aquilo que ele deve ser. Ele é completamente confiável em seu julgamento. Ele é o que tem os olhos como chama de fogo, versículo 12. E nesse sentido ele conhece todas as coisas, nada está oculto a ele. Ele vê tudo, ele vê o mais oculto dos nossos corações. Ele vê as coisas que nós pensamos que estão mais escondidas, que ninguém mais sabe, ele conhece. É tolice nossa pensar que nós podemos fazer qualquer coisa escondida dele. É tolice nossa ou de qualquer pessoa pensar que ele não está vendo. Às vezes nós pensamos assim: Senhor, olha isso, tu não estás vendo, ele está vendo. Quem é Jesus? Ele é o que tem na sua cabeça muitos diademas, versículo 12, muitas coroas, ou seja, ele tem todas as vitórias. Era comum naquela época, naquele tempo, em que na medida em que um rei fosse vencendo outros reis, ele colocava sobre a sua cabeça as coroas daquelas nações, daqueles reis. Então ele é aquele que tem todas as vitórias, ele nunca foi derrotado. Imagina o Senhor dizendo isso para João dizer para o povo em relação ao grande imperador romano.
que olhava para um povo, para uma nação e dizia assim: ei, venham para cá, se submetam a mim. Não, seu imperador romano, nós não vamos, vocês não vão, pois eu vou esmagar vocês como insetos e tomar o controle sobre vocês. Agora João está ouvindo o Senhor dizendo: não é o imperador romano, não é César, mas é Jesus Cristo que tem todo o poder. Ele governa, ele tem todas as vitórias. Ele é o impossível de ser limitado pela razão humana. No versículo 12, ele carrega com ele um nome que ninguém conhece. Você não pode limitá-lo, você não pode restringi-lo. É uma besteira, é um absurdo tentar controlá-lo, tentar domá-lo, tentar subjugá-lo. A ideia aqui, quando alguém dominava o nome de alguém, era dizer o seguinte: olha, eu controlo você, eu mando em você, eu governo você. Ele, o nome dele ninguém governa, ninguém controla, ninguém de fato é senhor dele. Quantas pessoas têm tentado manipular a Jesus por meio de tantas coisas? É tolice isso. Se há uma palavra que eu demoro para usar em relação a Jesus, mas eu gosto de usar: Jesus é indomável. Jesus é indomável, você não pode controlá-lo. Quem é Jesus? Ele é o vingador do povo de Deus, nos versículos de 13 a 15. Ele tem as suas vestes manchadas de sangue dos inimigos dele e do seu povo. E aqui há uma figura que é extraída lá de Isaías capítulo 63, quando ali na profecia é dito: quem é esse que vem de Bosra, dos lados de Edom? Quem é esse que tem as suas roupas manchadas de sangue? E o Senhor diz: sou eu, o Senhor. Eu vim de lá, eu pisei os povos, como uvas no lagar, eu esmaguei os povos, porque eles se rebelaram contra mim, e eles destruíram o meu povo. Ele é o vingador do seu povo. Cristão, preste bem atenção: você não é um abandonado, você não é um largado, você não é um sem ninguém, você não é um sem pai, você não é um sem o Senhor, você não é alguém que não tem alguém cuidando de você. Ele está cuidando, e Ele dará a paga contra todos os seus inimigos. Ele é o vingador do seu povo. E na segunda vinda dele contra os inimigos, contra os ímpios, se esqueçam daquele Jesus que veio na primeira vinda lá, doce, afetuoso, amoroso. Ele será assim para o seu povo. Mas se daquela vez ele disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar, na segunda vinda, toda a ira, toda a fúria santa do seu coração serão finalmente derramadas sobre os seus inimigos. É até difícil pensar, mas é assim que Ele é. É assim que Ele é. Quem é Jesus? É a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, Ele é aquele que comunica de modo perfeito o Senhor. Ele é a expressão exata do ser de Deus. É o versículo 13. E um eco de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é a expressão exata do ser de Deus. É nele que nós enxergamos a Deus. É por meio dele que nós vemos a Deus. E vamos falar sobre isso hoje à noite também. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 16, no sentido de que Ele é o Rei, o Senhor, aquele que domina sobre tudo e sobre todas as coisas. Esse é Jesus em sua segunda vinda. Perfeito. O perfeito juiz, o Rei perfeito, Salvador perfeito, o Senhor perfeito. Por isso o banquete do juízo da justiça pode acontecer, porque Ele é assim. E finalmente, esta celebração da justiça de Deus, ela acontece pela manifestação do juízo divino sobre os seus inimigos, versículos 17 até o 21.
Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra ele, que estava montado contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Após descrever o juiz, a palavra de Deus passa a descrever o juízo, e a cena é aterradora. A cena é terrível. Ela começa com um convite para um banquete que pode ser chamado de banquete da destruição, onde as carnes consumidas pelas feras do campo, pelas aves do céu, serão dos inimigos de Deus. Aqui, meus irmãos, o sentido é de maldição. No mundo antigo, quando as pessoas morriam em combate, dependendo da cultura, ou elas eram enterradas, ou eram queimadas. Mas deixar cadáveres espalhados pela terra era um símbolo de maldição. Era um símbolo de derramar de ira sobre aqueles que ficavam espalhados ali. Todos ouvimos falar da lendária coragem dos espartanos, né? Esparta era invencível. Esparta era terrível. O filme 300 ajudou a passar essa imagem. E de fato os espartanos eram muito duros, muito cruéis. Mas disse que eles não eram tão brabos assim. Que eles costumavam, para esconder as derrotas, o que eles faziam, pastor? Quando eles eram derrotados, eles pegavam os mortos dele e enterravam os mortos. Aí tinha dois sentidos. Um era dizer o seguinte: ó, ninguém viu, ninguém sabe, cadê? A outra ideia é que eles precisavam ou queimar os mortos ou enterrá-los, para que eles pudessem ter no futuro, na condição pós-morte, paz, alguma coisa assim. Só que teve um general de Tebas, que era uma outra cidade grega, que ele ficou tão furioso com Esparta, mas tão furioso, que numa batalha ele massacrou os espartanos. E depois que ele massacrou os espartanos, ele não fez o que era comum, que era o exército vitorioso se retirar, deixar os mortos lá para que os derrotados viessem, pegassem os mortos e dessem os funerais adequados. O que ele fez? Ele derrotou os espartanos, massacrou os espartanos e decidiu deixar os espartanos na terra para ser comidos pelas aves dos céus e pelos animais do campo. Para quê? Para que aquilo ficasse muito claro. Essas pessoas, elas estão sofrendo toda a minha ira e elas não são dignas de nem serem sepultadas. Então aqui, João está falando de uma coisa que não é também comum para nós, mas que era comum naquele tempo, quando o exército derrotado era comido pelas aves do céu e pelos animais do campo. Aquilo era um símbolo de que isso aqui foi um derramar da ira de um general, de um rei, de um exército vitorioso. É disso que está se tratando. Só que, curiosamente, a última batalha não é uma batalha, porque o anticristo, chamado aqui de a besta, o falso profeta, e aqui nós temos as duas bestas de Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe do mar, o anticristo, a besta que sobe, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Eles estão aqui reunidos, então eles reúnem uma multidão para fazer guerra contra o Senhor e contra o seu povo, mas não tem batalha. Não tem batalha, eles serão quebrados. O texto diz que a besta foi aprisionada com o falso profeta, e a ideia desse termo aprisionado aí eles foram presos de maneira muito forte, assim, só que sem luta, sem batalha.
O versículo 20 diz: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, e os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. É curioso que no versículo 21, os mortos são deixados, não se menciona ainda o destino deles, mas a besta, o anticristo e o falso profeta já são lançados direto no lugar de condenação eterna, o lago de fogo e enxofre. Mais à frente, numa descrição do destino do chefe de todos esses, da besta, do falso profeta e de todos os ímpios, Satanás, ele também é lançado no lago de fogo e enxofre. E depois todos os ímpios mortos serão lançados no lago de fogo e enxofre. O foco aqui é: esses inimigos de Deus são destruídos, são vencidos. Aqueles que o seguem são destruídos, são vencidos. Eles são vencidos pela palavra de Deus, pela ordem do Senhor, pela manifestação do poder do Senhor. Não há batalha, não há guerra. Eu sei que os filmes, mostram verdadeiras batalhas, a grande batalha do Armagedon, e nós pensamos numa guerra, os filhos de Deus contra os filhos do maligno. Não haverá guerra. A batalha não acontece, porque o Senhor vem em socorro do seu povo e da sua igreja. É assim que a história termina. É assim que tudo se consuma. Eu quero concluir esta palavra, eu tenho 4 minutos, o tempo que o pastor disse que eu teria. Simplesmente de maneira muito direta, perguntando a você nessa manhã: de qual banquete você participará? De qual celebração você participará? Da celebração da graça de Deus, do amor e da misericórdia? Ou você tomará parte da celebração da justiça, da ira, do furor de Deus? Entendi. De qual banquete? É preciso que nós tenhamos essa clareza em nossas mentes e corações. Ou estaremos participando da grande festa de casamento de Cristo com a sua igreja, ou nós celebraremos com alegria e exultação na segunda vinda de Cristo Jesus, ou nós seremos contados entre aqueles que serão destruídos, severamente punidos, duramente castigados na segunda vinda de Jesus. Por isso, nessa manhã eu quero convidar você a orar, a curvar a sua cabeça, a pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine sua mente e o seu coração. E se você, de fato, reconhecer que ainda não está contado entre aqueles que participarão do banquete da graça, da misericórdia, da celebração da graça de Deus, ore ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados e suplicando que Ele insira você no rol daqueles que participarão deste glorioso casamento. Santo Deus, Pai eterno, nós te louvamos por essa manhã, por tua palavra que nos foi dada pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos falou por meio dela. E suplicamos nessa hora que tu estejas iluminando as nossas vidas. Sondas o mais profundo dos nossos corações. Tu vês tudo o que é em nós. Ó Deus, mostra-nos quem somos nós realmente. E revela-nos sobre qual é a nossa condição hoje. Se a vinda do teu filho fosse agora, nesse momento, de qual banquete nós tomaríamos parte?
Gostaríamos da celebração da graça, da misericórdia, do amor do Senhor? Ou tristemente, estaríamos contados entre aqueles que participariam do banquete da tua ira e da tua justiça? Assim, se o Senhor nos fizer reconhecer hoje que o segundo caso é aquilo que se aplica a nós, perdoa-nos, Deus. Muda as nossas vidas, transforma os nossos corações e faz-nos participantes da grande festa de casamento do Senhor Jesus com a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Hoje à noite, se você quiser ler o texto, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 até 8, e nós vamos falar sobre o lar eterno dos salvos. Pastor Ronaldo.